E eu não posso deixar de não pegar esse gancho para falar mais uma vez aqui para vocês. Eu não tô dizendo que tem certo ou errado não, tá? Quem baliza o futebol por resultado e quer se apegar somente a isso, tem uma linha de trabalho, tá tudo bem. Você pode ter essa linha de trabalho. O que ele fala na coletiva sobre pegar o retrospecto do ano passado e jogar pro ano de 2026, que muitas vezes é utilizado, sim, de forma desonesta, e sim, para jogar um lixo passado no trabalho atual, que é bem diferente do que aconteceu em 2025, e por vários fatores que a gente pode citar aqui para poder tentar explicar, eu concordo 100%. Dá para descartar o retrospecto, Pedrosa? Não. O retrospecto tem que ser olhado. Ao mesmo tempo que ele não pode usar esse argumento 80 de que o que aconteceu no passado não existe, vamos pensar no novo, até entendo. Mas olhar para o passado também é olhar para os próprios erros para poder melhorar. Então, o retrospecto do passado, os números ruins que o Diniz tem, eles podem ser explicados de muitas formas, inclusive na incompetência do trabalho. Em vários momentos o Vasco se defendeu mal, em vários momentos o Vasco foi exposto de uma maneira que não deveria ser. Isso tudo aconteceu. Isso tudo aconteceu. O trabalho defensivo do Diniz nem sempre foi muito bom. Dentro do Campeonato Brasileiro, então, cara, ele foi bem inconsistente. Agora, jogar tudo no bolo, como se fosse um trabalho só por conta de uma característica, é uma loucura. Se vocês forem lembrar, quando o Diniz chega ao Vasco da Gama, ele chega com o Vasco, repito, na zona do rebaixamento, com o Vasco que tinha um elenco fraquíssimo, fraquíssimo. As contratações do meio do ano não tinham chegado ainda, e os números que muita gente carrega do passado para colocar hoje são números de um time completamente diferente do time que o Vasco tem hoje. Com jogadores completamente diferentes do time que o Vasco tem hoje, no sentido titular, time titular. Tanto é que 5 das 6 contratações que o Vasco fez no meio do ano viraram titulares do Vasco. Thiago Mendes, Cuesta, Robert Renan, Carlos Andrés Gomes e mais um que me fugiu agora, das contratações do ano passado. É um time diferente em vários aspectos. Perder 19 jogos, como muita gente usa, é rasteiro, mano. É rasteiro. Porque você tem que pegar um trabalho que em nada tinha do Fábio Carille em relação a coletivo, você tem que transformar esse trabalho em algo. Ele começa esse trabalho de transformação, recebe os reforços, o Vasco melhora em nível, tanto é que tem uma excelente sequência dentro do Campeonato Brasileiro. Se eu não me engano, o Vasco ficou em 12, 13 jogos, e o Barros, boa lembrança. É porque o Barros ele vem muito mais no retorno e ele vira titular. Esse trabalho é transformado dentro da sequência do Fernando Diniz, e depois o Vasco tem uma queda de rendimento muito clara e cristalina. E que o Diniz tem que colocar na equação. Porque essa queda de rendimento, já com os reforços, faz parte do trabalho dele. E dentro do Campeonato Brasileiro, onde jogar bem, muitas vezes, é secundário. É secundário. E pontuar é importante. O resultado é importante. Agora, é desonesto você pegar esses números, que são totalmente construídos por vários fatores, e jogar tudo na conta do Diniz. Os jogadores não erram. Cadê a responsabilidade dos atletas? Quantos e quantos erros individuais o Vasco teve no ano passado? Quantas expulsões bobas? Quantas falhas individuais que comprometeram o resultado e que não significa que seja só um problema do técnico? O técnico, geralmente, ele tem a maior parcela do problema. Mas o problema não é só ele. É uma construção e um resgate de um clube que há 5 anos tinha permanecido na Série B, cara. Tinha permanecido na Série B. Aí você olha o Campeonato Brasileiro, de fato, inconsistente. Porra, tem que ser criticado. O que aconteceu na reta final ali, de 7 derrotas seguidas, tem que ser criticado. O Vasco chegou a uma final de Copa do Brasil depois de 14 anos. 14. E não adianta você vir me dizer aqui que foi, mesmo sem o Diniz a gente chegaria. Não chegaria, porra. Não chegaria. Porque sem o Diniz, o Ryan não estaria jogando o que ele jogou. Não estaria jogando o que ele jogou. Quem destrava o potencial do Ryan é o Diniz. Sem o Diniz, os reforços que chegaram não estariam, nesse momento, vestindo a camisa do Vasco. Não estariam. A maioria deles não estaria vestindo a camisa do Vasco. Então o Vasco chega a uma final de Copa do Brasil 14 anos depois e por um detalhe não é campeão. E aí, beleza, merece crítica, porra, perdemos. Que merda, perder é sempre muito ruim. Agora, pega os jogos contra o Botafogo, pega os jogos contra o Fluminense e pega o primeiro jogo da final contra o Corinthians. Quem jogou melhor? Aquele time tinha um padrão ou não tinha? O time titular que ele conseguiu formar, potencializando Andrés Gomes, potencializando o Ryan, potencializando o Coutinho, que até então tinha no Vasco uma passagem marcada como fracasso. E nem acho que ele tenha sucesso ainda, mas que ele tá num caminho muito melhor do que ele estava antes. Entre outros jogadores também. Chega numa final, perde, vira o ano. Aí de cara, com um jogo de temporada,
Ele perde o Ryan, que era o melhor jogador do time, era um dos melhores jogadores do Brasil, e tá comprovando isso jogando na melhor liga do mundo. Em menos de 90 minutos, o Ryan tem 1 gol e 1 assistência na Premier League. É desse jogador que a gente tá falando. É de um talento brutal. E que qualquer time do Brasil, sentiria a falta do Ryan. Porque o Ryan é insubstituível. Hoje, no futebol brasileiro, não tem um jogador que você olha e fala assim, porra, esse aí vai substituir o Ryan à altura para as condições do Vasco. Claro que se você pegar um ponta do Flamengo, o ponta do Palmeiras, que seja craque, esse cara vai conseguir suprir. Mas para o Vasco, na adaptação e no trabalho que o Ryan tinha, o Ryan era o tipo de jogador que quando o jogo estava difícil pro Vasco, ele pegava a bola debaixo do braço e resolvia. E o Vasco venceu vários jogos dessa maneira. Você não só perdeu o melhor jogador do seu time, um talento geracional, mas você perdeu também o artilheiro do seu time. Que não era só o artilheiro do seu time, mas era o artilheiro do Brasil. 27 gols, Verratti. Ryan e Verratti somados tinham 47 gols pelo Vasco no ano de 2025. É só por isso, Pedrosa, que o Vasco caiu de rendimento? Não. Os problemas defensivos do Diniz, eles são, antigos. A recomposição, a forma como o Vasco corre para trás, o gatilho de pressão, que só tem o pressão pós-perda como, de fato, um mecanismo de defesa. Tudo isso a gente fala. Como essa equipe tem dificuldade na profundidade. Como essa equipe está sempre, de alguma forma, parece que está exposta. É lógico que esses são problemas graves. Mas não há técnico e nem time no mundo que não ia sentir a falta de um jogador desse tamanho e de um jogador, que é o Ryan, e de um jogador que mete gol. Que mete gol e resolve o resultado, que é o Verratti. Ou vocês têm alguma dúvida que nos jogos contra Madureira, Chapecoense, Mirassol, eu discordo do Diniz, tá? O Vasco jogou muito mal contra o Mirassol. Mas se um Ryan da vida tivesse em campo, se um Verratti da vida tivesse em campo, o resultado poderia ter sido outro. Poderia. E aí, a conversa estaria em torno de quê? Do resultado. O trabalho do Diniz é bom. O trabalho do Diniz é bom por causa de resultado. É disso que ele quer falar. Não é porque ele não valoriza o resultado. Como tiraram do contexto, eu falei isso aqui antes dele falar na coletiva. Eu não sabia de nada do que ele ia falar. Mas na live passada, em que eu tomei porrada pra cacete, e eu fui contra a maré de todo mundo, 90% das pessoas querendo demissão do Diniz, eu expliquei tudinho que ele explicou aqui. É só você pegar aí. Pega a live aí. O que todo mundo queria era que eu chegasse aqui pra gritar fora Diniz. E eu falei pra vocês, não adianta olhar pra esse cenário onde você perde 2 jogadores desse calibre, onde você tá virando o ano com uma característica de qualidade de futebol brasileiro mudando, e demitir o técnico em fevereiro. O técnico que já tem uma metodologia de trabalho implantada, o técnico que participa das contratações, o técnico que inclusive tem esses jogadores e escolheu esses jogadores, deu aval pra esses jogadores. Tu demite esse cara em fevereiro, tu tá rasgando o planejamento, porra. Isso não quer dizer que o trabalho dele era bom. O trabalho dele, nesse ano, é um trabalho que regrediu em relação a 2025. Mas se você não olhar o macro, brother, a tua visão vai ser sempre assim, Sempre assim, Tapada. Se você só ficar se apegando a número e não olhar o cenário inteiro, a tua visão vai ser sempre assim, Você não vai conseguir enxergar que o futebol é complexo. Como é que eu vou cobrar de um treinador como se ele tivesse culpa de tudo, se depois de 30 finalizações, 9 chances criadas, os caras não conseguem fazer mais que um gol? Se a arbitragem brasileira é patética e prejudica o time. Se contra o Madureira, mesmo o Vasco não jogando muito, o Pumita perdeu o pênalti. Tiveram outras oportunidades que o Vasco criou também. Poderiam ter sido 3 vitórias seguidas. Estaríamos aqui falando de 3 vitórias seguidas. Isso quer dizer que o trabalho do Diniz é às mil maravilhas? Não. Não é. Tem problemas. E ainda tem muito a evoluir. Mas como é que eu vou cobrar a demissão desse cara se ele recebe reforços como Brenner, Rinestrosa, Rojas, Saldívia, agora Cuiabano, Spinelli, em que ele deu aval e participou de todas as contratações, e esses caras não tiveram 5 jogos ainda com a camisa do Vasco para eu poder avaliar. É nesse futebol que eu acredito? Não é, irmão. É esse futebol que, quando eu paro para estudar um time, por exemplo, como o Bayern de Munique, que é um colosso, é um gigante, quando eu paro para estudar grandes trabalhos, hoje eu fiz um jogo, por exemplo, Bayern e Hoffenheim. O Hoffenheim é um time que há um ano, ele estava na 14ª colocação da Bundesliga, a ponto de demitir o treinador, o Christian Ilzer, austríaco. Hoje o Hoffenheim é o 3º colocado da Bundesliga. Por que acreditou no trabalho do treinador? Porque está dentro de uma reconstrução de clube. Porque acreditou no projeto que ele tinha. Demorou um ano para sair de 14º para ir para 3º. Eu tô falando do Hoffenheim, que é um time pra lá de mediano dentro da Alemanha. Pra lá. Não adianta olhar futebol como se futebol fosse um passe de mágica. Não é. Não é, mano. E a gente tá há 25 anos seguindo a mesma fórmula, que é a fórmula do fracasso. Deu tudo errado? O problema é do treinador, porra. A culpa é do treinador.
Bota na conta do treinador. Demite o treinador. Como se num passe de mágica, demitir o treinador sem saber quem vem. Pode ser melhor, pode ser pior. E mesmo se fosse melhor que o Diniz, isso não é garantia de que vai dar certo. Porque o futebol leva tempo. E eu falei pra vocês na live passada, daqui a 3 meses iria vir outro técnico e eu estaria aqui tendo que defender manutenção de trabalho, porque os resultados iam estar ruins e a mesma galera, a mesma cabeça que queima o Brenner, a mesma cabeça que tá queimando o Marino Renestrosa com 2 jogos, 3 jogos, a mesma cabeça desse torcedor que gosta de inflamar o like, que gosta do caos, da crise, é página que vive para poder criar crise dentro do clube, vive para isso, tá sempre sucateando o Vasco, tá sempre falando mal do Vasco. Essa mesma página, ela estaria, ou páginas, pedindo a cabeça do novo treinador. Porque as pessoas só estão pensando no resultado, que é muito importante. Muito. Não há trabalho que se defenda sem resultado. Mas se você só pensa no resultado e não percebe a construção de que o tempo leva para poder acontecer de fato um trabalho concreto, cara, me perdoa, mano. A gente não concorda. A gente enxerga futebol de forma muito diferente. E retomando o que eu estava falando sobre o ser humano, atleta não é máquina. Torcida, ainda mais a do Vasco, que como ele disse, vai na chuva, vai no sol, vai no frio, vai no calor, vai no inferno, vai no céu. A torcida do Vasco, irmão, ela não tem nada que qualquer pessoa ou profissional dentro do clube possa reclamar da torcida. A torcida do Vasco é foda, que sofre pra cacete há muito tempo, irmão. E tem direito de cobrar quem ela quiser. Dentro do limite da lei, ela tem direito de cobrar quem ela quiser. Agora, esse recado aqui não é pra torcida que vai a São Januário na chuva não, irmão. É recado pra você que trabalha, por exemplo, de alguma maneira cobrindo o Vasco, de alguma maneira cobrindo esse ambiente, tem força na rede social, às vezes tem 200, 300 mil pessoas dentro da tua página. Irmão, futebol é tempo. O atleta, quando chega no clube, ele precisa, principalmente, ter adaptação. Ele precisa se sentir bem fisicamente. Ele precisa se sentir bem mentalmente. Ele precisa de tempo e paciência. Um atleta que sai do Brasil com a camisa do São Paulo, que faz a temporada que fez com a camisa do São Paulo, vai pra MLS, explode na MLS e chega ao futebol italiano pra jogar na Udinese e tem lesões, mas volta pro futebol brasileiro, 25 anos. Irmão, esse cara não é ruim de bola nem aqui nem na China, porra. Não é possível que com o teu entendimento de futebol, você pega a carreira do Brenner pra falar que ele é ruim de bola porque ele teve uma partida ruim, sendo a primeira ou segunda partida dele. Não é possível, pô. Não é possível que o teu entendimento de futebol seja esse. De olhar pro Renestrosa, Marino Renestrosa, que tá aí desde o ano passado sem jogar, que foi o artilheiro, que foi o destaque da Libertadores com a camisa do Atlético Nacional, e falar assim, porra, por causa de um jogo, 2, 3 jogos, é o novo Lloyd Augusto. Não dá, irmão. De verdade, brother. Não dá, pô. É loucura. Não dá tempo pra esses caras se adaptarem ao time pra daqui a 10 rodadas, a 1, 2 meses, a gente consiga observar se tem evolução ou se não tem evolução e talvez tomar uma decisão. É uma loucura, pô. E quando o Diniz fala sobre a responsabilidade que nós, comunicadores, temos, é algo, cara, que eu tento melhorar todo dia. Todo dia eu tento melhorar. Para que eu não caia nas falácias e na cultura sistemática de você estar sempre querendo sangue. Sempre querendo sangue. Sempre criando polêmica. Sempre criando problema, velho. Sempre criando problema. Eu não posso cair nessa cultura. Eu tenho minhas críticas, eu vou fazer minhas ponderações, sempre que eu achar correto. Correto. Eu falei nas últimas lives. Cara, estavam fazendo igual o carnaval, porra. Quando a porta-bandeira aparece, aí a câmera foca na porta-bandeira. Tá aí a porta-bandeira. Era o que estavam fazendo com o Diniz na beira do campo. O Diniz dava qualquer orientação, tinha câmera em cima dele, porra. No meio do jogo. Em cima dele. No meio do jogo. Qualquer tipo de problema, câmera no Diniz, por conta do que aconteceu com o Nuno. Porra, brother. Isso é muito louco, velho. Tá ligado? A gente tá vivendo num sistema pra sucatear pessoas. Não tem como, pô. Os caras são seres humanos, velho. Cobrar é normal. Tem que cobrar. Até porque eles ganham um salário astronômico. A vida desses caras, por mais que eles tiveram que lutar muito e serem heróis pra chegar onde chegaram, virar profissional no Brasil de futebol é algo dificílimo. Às vezes mais difícil que ser médico, por exemplo. Não apaga o fato de que depois que eles chegaram, irmão, a vida dos caras é de cinema, tá?
É de cinema. É salário astronômico, come do bom e do melhor, o clube dá tudo, viaja pros melhores lugares. É vida de cinema. Isso não quer dizer que o fato dele ganhar muito altera que ele é um ser humano. Que ele precisa de tempo. Ele precisa ter a cabeça boa. Não adianta, tu pode ser o craque que for. Você pode ser um gênio. Se a tua cabeça não estiver boa, se você não tiver com confiança pra desenvolver teu futebol, não vai dar certo. Não vai dar certo. Tudo isso que eu tô falando aqui, cara, não tem nada a ver com o Vasco ter ganhado o jogo hoje. Nada. Porque tudo isso que eu tô falando aqui, eu falei quando o Vasco perdeu. Era muito fácil eu subir no barco e falar assim, irmão, deixa eu ir com vocês. Fora Diniz, fora Diniz, fora Diniz. Remar nesse barco. Não é o que eu acredito. Não é o que eu estudo, não é o que eu converso. O que mais tem hoje dentro do futebol são pessoas que falam sobre futebol sem conversar com gente que é do futebol. Eu tô nessa há 12 anos, mano. 12 anos. Eu converso com atleta, eu converso com treinador, eu converso com ex-atleta, eu converso com preparador, com médico, com diretor. Há 12 anos. 12. Porque aí você começa a entender a complexidade do que é o futebol, mano. E não é simples. Não é. Tá? Então, recado pra todos e pros próximos comunicadores, porque eu sei que tem muita gente aqui, até porque eu recebo muitas mensagens, porra, caraca, eu gosto muito do teu trabalho, me espelho muito em você e tudo mais. Eu tô em eterno aprendizado, porque eu tenho certeza que eu cometo várias falhas assim também. Várias falhas, porque eu também sou torcedor, meu coração é... Eu sou Vasco. Mas tentem ter mais respeito pelos processos, pelas pessoas. Tentem ter mais respeito, mano. E tentem entender que futebol não é matemática. Não é 2 mais 2. Não é. Um aproveitamento ruim tem vários motivos pra acontecer. Não é só por conta de um cara. E o bom também não vai ser por conta de um cara. O Vasco não ganhou hoje por causa do Diniz. O Vasco ganhou hoje também por causa do Diniz. Ganhou por causa do Brenner, ganhou por causa da diretoria que contratou esses caras, ganhou porque a torcida foi lá e fez a festa. São muitos fatores. Muitos fatores. Então é nosso papel passar pro torcedor que já vive numa cultura sistemática de inflamar e de passar dos limites. A nossa cultura é violenta, cara. O futebol brasileiro é violento. Ou será que vocês não percebem isso? Um esporte que tem que ter lei anti-racismo, anti-homofobia, anti os caralho a quatro, que a galera marca pra brigar. Em outros bairros, porque é pelo prazer da briga. Que as pessoas se xingam, se ofendem. São criminosas umas com as outras por conta de opinião. Esse esporte é violento. Esse esporte é perigoso. A gente vai deixar de se apaixonar por futebol, de amar futebol como a gente ama? Não. Mas é papel nosso, que tem isso aqui, ó. Tem isso aqui, que tem poder pra caralho. Explicar e mostrar responsabilidade com o público pra falar sobre isso. Não é nosso papel inflamar mais as coisas. Não é, brother. Não é. Pelo menos, não é meu papel. Eu não quero isso pra mim. Não quero. Vai deixando o seu like, vai se inscrever, ative as notificações e vamos nessa. Minha família, mais um giro de notícias do Vasco aí, né? Pedrosa sempre mandando bem nas últimas informações do maior clube do Brasil. Peço humildemente para você dar o like nesse vídeo. E inscreva-se no canal, ativando o sino das notificações para ficar sempre atualizado nas informações do maior clube do Brasil. Um grande abraço, até o próximo vídeo, tem aí pra você, valeu? Vamos com tudo pra cima, porque ontem o Vasco venceu o Botafogo 2-0 em São Januário. Tchau.